Olá, bom dia a todos e a todas. Então, estamos aqui na iniciar a nossa mesa. Estamos muito felizes de encontrar todos vocês, de nos encontrar para falar sobre Clarice, para celebrar essas três escritoras maravilhosas, Clarice, Marguerite, a Nathalie Sarraute, todas mulheres em busca de um novo romance. Agradeço muito a presença de todos para assistir essa mesa, muito especial, pois é uma celebração da literatura em três escritoras magníficas. Agradeço muito que as colegas Germana, Ana Lúcia, Tereza tenham aceitado o convite para esse encontro, e agradeço especialmente a Embaixada da França, por meio do Escritório do Livro, e do debate de ideias, pela parceria com o Fórum das Letras. Agradeço também a Bienal do Livro de São Paulo por acolher essa ideia em sua programação. Então, vai ser magnífico o nosso encontro. A Clarice, ela foi traduzida muito rapidamente para o francês, já em 52, a gente já tinha um capítulo da Cidade Sitiada, numa revista. 54, a gente já tinha Perto do Coração Selvagem, com capa do Matisse, incrível. A Clarice e Marguerite Duras, Nathalie Sarraute dividem, ou melhor, elas multiplicam, uma proposta de centramento da linguagem. Elas nos fazem colocar em suspeita o real, a linguagem, a palavra ela se torna um centro de gravitação, rompe com a ideia de intriga, de enredo tradicional. Elas se empenharam na investigação dos movimentos interiores, implicando-se nesse movimento contínuo de questionamento de si, do mundo, nessa busca, por um novo romance, capaz de pôr em cena a relação do sujeito com o seu mundo interior, com a linguagem que as une. Essas três escritoras, elas estão num diálogo muito imbricado, muito importante para a gente entender essa nova forma de se relacionar com a linguagem. Por isso, a gente colocou na abertura na chamada dessa mesa, uma frase de Perto do Coração Selvagem, em que ela diz: liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. E essas três escritoras, de alguma forma, dessa coisa que não tem nome. Então, chamo aqui as nossas convidadas, eu vou apresentar brevemente, antes de passar a palavra. Germana entrou, que bom, na hora de eu apresentar vocês, eu vou apresentar as três brevemente, e aí a gente vai seguir a ordem dessa apresentação, primeiro a Tereza Monteiro, depois a Germana, depois a Ana Lúcia. Tereza Monteiro, nossa colega aqui, é especialista na Clarice, doutora em letras pela PUC do Rio, é autora do livro Eu Sou uma Pergunta, uma biografia de Clarice Lispector, idealizadora de uma proposta incrível, que é o passeio O Rio de Clarice, cujo roteiro foi publicado pela Autêntica, O Rio de Clarice, passeio afetivo pela cidade. A nossa colega Germana Henriques Pereira desenvolveu uma pesquisa sobre Nathalie Sarraute, é uma escritora pouco estudada, infelizmente, então é magnífico que hoje a gente esteja aqui nesse encontro, a Nathalie ainda é pouco estudada, a Germana abriu o caminho, estudou isso ainda no mestrado, na dissertação de mestrado, o uso da palavra, uma análise de Le Planetarium, de Nathalie Sarraute, em 98, e que foi publicada em livro em 2010. Depois ela foi estudar Carolina Maria de Jesus, ela pega as escritoras ali difíceis, maravilhosas para serem estudadas. Então, depois foi estudar Carolina Maria de Jesus, publicou essa pesquisa no livro O Estranho Diário da Escritora Vira-Lata, é professora na Universidade de Brasília, é diretora da editora da UNB desde 2016, e especialista em tradução, dos estudos de tradução. Nossa colega Ana Lúcia Lutherbach-Hoch, é psicanalista, membro da Associação Mundial de Psicanálise da Escola Brasileira de Psicanálise e do Instituto de Clínica do Rio de Janeiro. É doutora em Teoria Psicanalítica da UFRJ, coordena o Núcleo de Pesquisa de Práticas da Letra do Instituto de Clínica Psicanalítica do Rio de Janeiro desde 2009. E é autora dos livros Patu, Uma Mulher Abismada, e La Erótica e Lo Feminino. E vai falar para a gente aqui da
Marguerite Duras, né, a partir da psicanálise. Então, é um encontro magnífico, agradeço novamente todo mundo, e passo a palavra, porque nosso tempo é muito curtinho, 15 minutos para cada uma, e depois a gente abre para perguntas. Então, gostaria de convidar para iniciar a nossa conversa a Tereza. Bom dia, Tereza. Bom dia a todos. Um prazer estar participando desse evento da Bienal do Livro e organizado pelo Fórum das Letras e reunindo essas 3 escritoras incríveis, né? Eu gostaria de mencionar inicialmente um fato que ocorreu, que em 1969, no Rio de Janeiro, o Alain Robbe-Grillet esteve aqui porque ele foi convidado para participar do júri do Festival Internacional do Filme. E nessa ocasião, ele, Clarice Lispector, o consulado da França, enfim, organizou uma homenagem para ele e ela estava presente. E é a própria Clarice Lispector que evoca esse encontro em 2 momentos, numa entrevista que ela concedeu ao Correio do Povo, em 71, quando ela estava em Porto Alegre, e numa edição de um livro, que é esse livro aqui, Brasileiras, que foi publicado pela Edição de Fama em 77, organizado pela Clélia Pisa e pela Marivonne Lapouge. E nessa entrevista, ela diz o seguinte, que o Robbe-Grillet lhe disse assim, você é uma das nossas. E aí ela complementa, e começou antes de nós. Eu cito essa passagem, e cito mais uma passagem, que é a seguinte, quando a gente analisa a correspondência da Clarice Lispector com editores estrangeiros nos anos 60, que está depositada no arquivo dela na Fundação Casa de Rui Barbosa, fica claro que o interesse dos editores naquele momento em publicar a sua obra se devia às afinidades que eles enxergavam da obra de Clarice com a filosofia existencialista. Quer dizer, esse romance, digamos, de pendor filosófico, era isso que atraía os editores europeus. Então, esses dois momentos, eu acho que eles são bem, assim, emblemáticos para entender como é que a Clarice chega na França, que é isso que eu queria conversar um pouco com vocês, porque acho que está relacionado com o que a gente está falando aqui, sobre essas 3 escritoras, porque, assim, a obra dela chega na França em 54, que é O Pé do Coração Selvagem, a primeira tradução pela Plon. Mas antes dessa tradução, a própria Plon publicou na revista Roman uma tradução feita por uma brasileira, uma diplomata brasileira, Beata Vettori, que traduziu um capítulo da Cidade Sitiada. Então, assim, num primeiro momento que a Clarice Lispector, digamos, entra no mercado editorial francês, é muito por conta, digamos assim, de um arranjo, digamos, entre amigos, porque a Beata Vettori, ela tinha um vínculo com a Plon, ela era uma mulher que tinha também um vínculo com as feministas, né, daquele momento, daquele período, inclusive a co-diretora da Roman, a Célia, ela estava vinculada a esse movimento feminista naquele momento. Então, assim, há essa parceria, e parece até que o João Cabral de Melo Neto também interferiu nessa aproximação, porque ele conviveu muito com a Beata Vettori, e a Beata Vettori circulava muito no meio de escritores, de intelectuais, inclusive ela era poeta também. Bom, então, aconteceu esse primeiro momento, em 54, e depois, nos anos 70, em 1970, a Gallimard traduz A Paixão Segundo GH, A Maçã no Escuro. E quando a Clélia Pisa e Marivonne Lapouge entrevistam Clarice Lispector para esse livro Brasileiras, que na realidade é uma reunião de depoimentos de mulheres, não só na literatura, Clarice, Nélida, Lígia Fagundes Telles, a Julieta Godoy Ladeira, Carolina de Jesus, e por aí vai, cineastas brasileiros e tudo mais, mas assim, ela nesse volume, quando ela conversa com a Clarice, ela fala sobre essa tradução da Maçã no Escuro. Foi publicado na França, foi bem sucedido, aí a Clarice faz a seguinte observação, né, mas os críticos disseram que eu fui influenciada pelo Sartre. Então, vejam bem que tanto o comentário do Robbe-Grillet, nesse encontro que ele teve com a Clarice, quanto esse comentário que ela faz, né, sobre o que os críticos disseram sobre A Maçã do Escuro, em 70, na Gallimard,
mostram bem como é que digamos assim, como era a recepção, como é que era a leitura que a França fazia naquele momento das obras da Clarice. Só que aí, no final dos anos 70, justamente esse volume que eu mostrei, Brasileiras, ele é organizado pela Clélia Pisa, que é uma jornalista radicada na França durante muitos anos, já falecida, e a Marie-Yvonne Lapouge, e elas vêm ao Brasil em 75, e aí eu tenho um depoimento que a própria Clélia Pisa me concedeu quando eu fiz a minha tese de doutorado. Minha tese de doutorado na PUC-Rio, que eu defendi em 2001, foi sobre a divulgação da obra da Clarice nos Estados Unidos. Mas eu dedico um capítulo sobre essa divulgação e recepção na França, né, para a gente poder entender melhor a questão dos Estados Unidos. Então, a Clélia Pisa me contou que quando ela esteve no Rio com Clarice, ela e Marie-Yvonne, a Clarice comentou com ela que os originais da Paixão Segundo GH estavam na Gallimard, mas que a Gallimard não teria condições de publicá-lo, porque houve a crise do petróleo, o papel ficou muito caro, e eles não iam conseguir publicar. Bom, a Clarice pede para a Clélia Pisa que intermedie esse processo. Então, a Clélia Pisa me contou, nesse depoimento, que ela foi a Gallimard, explicou a situação, mas a Gallimard realmente não levou a publicação adiante. E a própria Clélia Pisa faz questão de dizer que o grupo de leitores da Gallimard era um grupo, digamos, receptivo, porque eram muitos latino-americanos, inclusive ela cita a esposa do Julio Cortázar, que era uma das leitoras, né? Mas, mesmo assim, a obra de Clarice não foi publicada. Então, a Clélia resolve apresentar esses originais da Paixão Segundo GH para a proprietária da edição do Fame. A Antoinette Fouque era uma das líderes do movimento de libertação das mulheres naquele momento, né? Então, assim, ao mesmo tempo que esse volume Brasileiras estava sendo gestado, porque elas recolhem esses depoimentos em 75 no Rio e São Paulo, e a Clélia Pisa ela sublinha muito isso. Nós vivemos num ano que foi o ano da morte do Vladimir Herzog. E esse movimento, quer dizer, essa parceria, esse diálogo que estabelecendo, né, a DFEM com o Brasil, ia nos dois caminhos, tanto no movimento de liberação das mulheres, né, quanto na luta pelo fim da ditadura na América Latina. Nós tínhamos muitos exilados, né, exiladas na França naquele momento, então foi nesse sentido. Então, ela apresenta a obra, a Antoinette, ela se encanta pelo livro, e, ao mesmo tempo, ela lê, né, a entrevista que Clarice concedeu, enfim. E, paralelamente, a Hélène Cixous, filósofa, escritora, também conhece a Clarice através de uma tradução de um trecho de Água Viva que uma aluna dela, brasileira, que residia naquele momento lá, Regina Helena Machado de Oliveira, e eu acho importante sublinhar que sempre tem uma brasileira nesse processo de fazer a ponte entre o Brasil e outras culturas. Acho que é importante que se diga isso. Inclusive, isso que está acontecendo agora entre nós, né, esse Fórum das Letras, é exatamente isso, né? Então, assim, a Regina traduz esse trecho de Água Viva, aí a Hélène Cixous lê e fica completamente apaixonada pela obra da Clarice Lispector. Ela reconhece em Clarice Lispector o que ela chama de uma escritura feminina. E ela, então, a partir daquele momento, com a tradução da Paixão Segundo GH, em 78, com a publicação do volume Brasileiras, né, ela passa a fazer palestras, dar cursos, não só na França, mas no Canadá e nos Estados Unidos. Então, digamos, o movimento de mulheres e a emergência dessa nova forma, né, dessa nova maneira de se pensar a questão literária, né, que uns chamam de estudo de gênero ou crítica feminista, isso passa a ter uma força tremenda em todos os continentes, e a Clarice Lispector, digamos, ela entra, digamos, nessa onda, não só Clarice, mas outras de nossas escritoras, mas Clarice principalmente, porque aí a DFEM foi traduzindo progressivamente ao longo dos anos 80 a obra da Clarice. Então, o que eu acho interessante é que, assim, tanto Clarice quanto a Nathalie Serrote, elas e a Duras, elas são meio que contemporâneas, elas escrevem no mesmo tempo. Inclusive, a Duras, ela publica,
ela estreia no mesmo ano da Clarice Lispector, em 1943. Né? A Sarraute é anterior, né? Em 38 ou 39, se não me engano. Então, assim, todas, quando se fala, né, na obra dessas escritoras, sempre há muitos pontos de contato. Então, tem uma coisa que a Clarice Lispector declara nessa entrevista que ela concede ao Brasileiras, que justamente quando ela rememora o episódio com Alain Robbe-Grillet, ela diz assim, pois é, né, ele quis, né, digamos assim, me aproximar do Nouveau Roman, mas ela diz, eu não pertenço ao Nouveau Roman. Mas aí ela faz uma observação, mas a coisa parece que está no ar. Quer dizer, as escritoras, quer dizer, essa forma dessa escrita, ela, de alguma maneira, cada uma no seu país, na sua cidade, se apropriou disso. Então, assim, eu acho que o que eu gostaria de destacar, né, para finalizar minha fala, é que, assim, o que eu acho bacana é que em três lugares diferentes, né, no mesmo país, duas na França e uma no Brasil, essas mulheres, elas começaram a se expressar com um tipo de narrativa que foi considerada assim, uma novidade, uma coisa diferente, se comparada com o que a gente tinha até então no romance que vinha sendo feito. Né? Quer dizer, mais com base no romance realista, enfim, esse romance moderno que já vinha aí, já tinha uma certa história. Então, assim, o que eu acho interessante é aproximar, há uma irmandade entre essas três escritoras, independente da nacionalidade, né, e que é pontuada certamente pela emergência de um novo paradigma, que foi o feminino. Isso daí é incontestável. Eu acho que quer dizer, no caso específico aí da Clarice Lispector, esse aparecimento, esse surgimento dela, não só fora do Brasil, mas no próprio Brasil, porque aí as brasileiras passaram também a perguntar, a estudar Clarice nas universidades, tomando como moldura teórica essa vertente. Né? Então, é isso que eu queria colocar. Muito obrigada, Tereza. Tereza, uma pessoa incrível, ainda acabou antes do tempo, assim, eu super angustiada com o tempo, vocês são gente... vocês são incríveis. Passo, então, para a colega Germana Henriques Pereira, da UNB, para falar para a gente conversar com a gente sobre a Nathalie Sarraute. Obrigada, Mônica. É realmente um presente ouvir, né? Ouvir as colegas, e a fala da Tereza é fantástica, exatamente porque ela me lembra várias coisas, né, que eu já venho estudando. Eu também tenho esse livro da Clélia Pisa e da Marivonne Lapouge por causa da Carolina de Jesus, né? Acabou que foi uma ótima maneira de complementar. Bom, eu começo agradecendo a oportunidade de estar aqui com as colegas Ana Lúcia, Tereza, né? Agradeço em primeiro lugar a Mônica Gama, que é uma queridíssima lá da UFOP, e a Guiomar de Gramont, que me fez esse convite para falar da Nathalie Sarraute, aqui do Fórum das Letras e da Bienal de São Paulo. É sempre uma grande honra e um grande prazer falar sobre a Nathalie Sarraute, porque ela é muito pouco conhecida no Brasil e tem muitos pontos de confluência com a Clarice Lispector, né? Então, sempre me surpreende que as editoras não tenham publicado já a obra dela inteira, né? Só tem 2 obras publicadas no Brasil, uma é Os Frutos de Ouro, né? Que foi publicado depois da infância, Enfance, que foi o livro, né, que já a Sarraute, com 83 anos, que colocou a Sarraute aí numa recepção mais popular, inclusive na França. Né? Então, eu chamei essa fala de O Avesso da Luva, que é para falar um pouco dessa criação, do processo de criação da Sarraute, e eu acredito que as colegas também vão encontrar bastante pontos em comum com a Clarice e com a Marguerite Duras. Sarraute se investe na literatura colocando a luva do avesso.
Ela busca retourner le gant de la création, colocar a luva, né, pelo avesso da criação. Ao revelar seu processo criativo e sua luta incessante nas e pelas palavras, Sarraute nos coloca diante da dialética implacável da criação, silêncio e fala, pausas e diálogos, vazios e palavras, langue et parole. Como crítica literária, Sarraute dedicou vários ensaios à arte do romance e refletiu sobre seu próprio processo criativo em textos como Ce que je cherche à faire, o que eu busco fazer, e Le Gant Retourné, que é o avesso da luva, respectivamente, de onde retiramos o título desta fala. O drama da linguagem e da criação faz parte da obra de Nathalie Sarraute desde sempre e salta os olhos de quem a lê, tanto na sua dramaturgia quanto na sua prosa poética. Sarraute nos encena o drama da linguagem. Tal expressão é usada por Benedito Nunes para falar da obra de Clarice Lispector. Como para nos lembrar o mote Não Existem Coincidências, ambas as autoras são de origem judaica, nascidas em solo próximo, Ucrânia, para Clarice, e Rússia, para Nathalie Sarraute. E ambas têm por tema obsediante em suas obras a linguagem ou a escrita da escrita, enfim, a própria literatura em seu fazer-se. Nascida sob o nome de Natalia Cherniak, em Ivanovo, Rússia, em 18 de julho de 1900, Sarraute morreu em Paris em 19 de outubro de 1999, tendo testemunhado a publicação de suas obras completas na prestigiada coleção da Pleiade, da editora Gallimard, publicada em 1996, organizada pelo não menos importante crítico e historiador da literatura, Jean-Yves Tadier. Podemos dizer que Sarraute viveu o século XX, com as transformações históricas e literárias. E aí, claro, testemunhou o mesmo século que Clarice e Duras. Natacha Cherniak nasceu numa família burguesa e judia. Com a separação dos pais, vai viver na França com a mãe, onde fixa residência e se forma em Direito, depois de ter passado uma temporada em Oxford, estudando inglês. Na faculdade de Direito, conhece o futuro marido, o francês Raymond Sarraute, e já tendo o prenome traduzido para Nathalie, acaba por ganhar com o casamento o nome de Nathalie Sarraute, que mais nada lembra a origem russa. Com esse nome francês, a escritora fica impressa na história literária francesa e ocidental, ao lado de grandes autores. Apesar de ter começado nas letras de forma quase que desapercebida em 1939, como lembrou a Teresa há pouco, com a publicação de Tropismos, né? Tropisme, por Jean de Noël, Sarraute vai se tornar, juntamente com Beckett, Rob Grier, Jean Ricardou, Claude Simon, Michel Butor, entre outros, uma das escritoras mais importantes que funcionou chamar de escola do Nouveau Roman, ou escola du regard, do olhar. Como afirma, Tadier, no texto introdutório, a edição da Pleiade das obras completas, Nathalie Sarraute, musicienne de nos silences. Nathalie Sarraute é a musicista de nossos silêncios. O crítico, talvez sem intenção, porque não o cita, evoca com essa expressão o último verso do poema Santa, de Mallarmé, escrito em 1865. Na verdade, com isso, Tadier evoca um duplo silêncio, na falta de reconhecimento imediato de sua literatura, da literatura de Sarraute, e no silêncio representado por uma obra enxuta, sucinta, espaçada,
delineada como que de modo hesitante, mimetizando o silêncio, o indizível, entre pausas e na distensão do tempo presente. Eu vou só mostrar rapidamente um PowerPoint bem simples que eu fiz, só para quem está nos acompanhando poder ver um pouco. Eu imagino que vocês estejam vendo aí esse PowerPoint. Ainda Ele não, vai mas imagino aparecer. que vai aparecer. Ele normalmente aparece, se não aparecer, eu retiro. Bom, acho que ele não vai aparecer. Ah, sim, leva um tempinho. Desculpem, né? Eu só vou colocar bem rapidamente aqui essa citação, não é? Da musicista de Nossos Silêncios, só para os leitores, os ouvintes, na verdade, poderem acompanhar um pouco do que eu estou falando. Então, com essa expressão, o Tardieu sinaliza a questão da inovação literária que a obra de Sarraute representa no sistema literário francês. Na verdade, o contexto do surgimento desses autores chamados, talvez um pouco precipitadamente, de novos romancistas, é bastante complexo e opunha, de certa forma, a literatura engajada de um Malraux, porém escrita de uma forma mais tradicional, e a literatura também contestadora a seu modo de um Beckett. Estudei a relação da obra de Sarraute com o cânone literário francês no artigo Nathalie Sarraute, A Era da Suspeita e a Delimitação de um Novo Cânone e Sua Tradução, publicado na revista Traduzires em agosto de 2012. Ali eu afirmava acerca do reconhecimento da autora pela cena literária. No sistema literário francês, no período seguinte à Segunda Guerra, Sarraute intervirá na crítica e no panorama literário franceses, chamando para uma reflexão acerca do que ela chama a Era da Suspeita. Essa Era da Suspeita é aquela fala que ela diz no artigo do mesmo nome, né, no ensaio do mesmo nome, em que ela contesta o modo de fala do romance, né? Como Sarraute era de origem judia, a guerra, para ela, a Segunda Guerra, né, vai representar um grande choque, porque ela vai sofrer a perseguição nazista e é obrigada a fugir para outra linha divisória, né, para o Midi, para a região mais mediterrânea na França, é, fugindo da perseguição nazista. Né? É, então, essa intervenção não se dará sem pena. E o reconhecimento e a legitimidade de Sarraute vão acontecer tardiamente e não sem interferência de intelectuais do porte de um Jean-Paul Sartre, que prefaciou em 1947 o primeiro romance da autora, Portrait d'un Inconnu. Sartre comandava a revista Le Temps Moderne, fundada em 1944, e contava com colaboradores como Camus. Ele foi um dos poucos a parabenizar Sarraute pela publicação de Tropismos nas edições de Noël em 1939. Né? A tarefa de Nathalie Sarraute era árdua, não é? Era difícil. É preciso entender, todavia, esse viés, né? Esse viés e a sua visão de mundo. O problema não se colocava para ela dessa forma, não é? Quer dizer, a Nathalie Sarraute não era aquela escritora que se conformava com um determinado tipo de status quo. Então, ela não conseguia ficar sob a tutela de um Jean-Paul Sartre, porque ela tinha uma outra visão de como a literatura deveria ser escrita, não é? Então, ela acaba rompendo com Sartre, não é? E ela faz isso de forma a proclamar uma nova maneira de escrever literatura.
E essa nova maneira de escrever literatura tem a ver com o que nós podemos chamar de uma descoberta dela, que são os tropismos, que vocês veem aí no PowerPoint. Então, os tropismos são esses pequenos movimentos larvários que se formam às portas da consciência e que se mostram à luz do dia por meio dos diálogos. A questão sarrotiana tem, então, a ver com a representação estética de uma sensação que ficasse longe dos clichês da linguagem comum, estereotipada e convencional. Ela fugia do mundo dos objetos, evidenciando ao máximo até a exacerbação. Então, desde a publicação em 39 do pequeno volume de textos curtos, Tropismos, Sarraute se preocupa com o teatro da linguagem, traduzido por meio da encenação dos dramas interiores e cotidianos, que nos obsediam sem trégua e aos quais ela chama de tropismo. Usando um termo da biologia, tropismo, Sarraute busca nomear o que nunca é nomeado. Os tropismos são esses pequenos movimentos larvários que chegam às portas de nossa consciência e que procuram se externalizar por meio dos diálogos. Mas muitas vezes, diante da incapacidade de se dar nome a essas sensações fugazes, eles voltam ao subterrâneo, não é? Sem que nós consigamos nomeá-los, porque saudade, tristeza, ciúme, amor, dor, medo, ansiedade, angústia, solidão, simplesmente não são mais capazes de traduzir verdadeiramente as sensações tropismais. São, na verdade, palavras desgastadas pelas relações reificadas que vivemos no sistema mundo capitalista. Tornaram-se lugares comuns, clichês, pura função fática, sem nenhum poder de representação dessa zona de sombra do invisível. E eu já estou próximo a terminar, né? A literatura de Nathalie Sarraute se desdobra, então, em vários atos, que são, na realidade, formas, transformando os gêneros literários antes tão marcados até nos decênios de 30 e 40, com o famoso romance da resistência, para formas híbridas entre teatro e romance, entre poema em prosa e conto, entre ensaio e poema em prosa. Em todos os textos, ela usa apenas uma trama flexível para permitir que a sensação venha à consciência do personagem. Quanto mais amarrado o enredo, mais fixo, mais engessado ficará o texto e mais difícil de ser poético no sentido sarrautiano. A questão levantada por Sarraute de reformulação da forma romanesca, eu diria da prosa, na verdade, é que ela considera impossível, no mundo dos anos 1950, no pós-guerra, escrever como Balzac e até mesmo como Proust. No caso do primeiro, autor emblemático do romance burguês, o personagem tem casa, nome, objetos, do porão ao sótão, e é dotado de bens. Alguém fala por ele. Sarraute afirma que o leitor desconfiado pergunta: quem está falando isso? Né? Daí o nome era da suspeita, que é uma expressão do Stendhal, né? Com relação àquele mundo em que ele vivia após Napoleão. No caso do segundo, Proust, Sarraute aponta que ele psicologiza os dramas interiores, né? E que isso não faz mais sentido devido às descobertas do inconsciente e às descobertas da psicanálise freudiana. E ela diz, então, que Proust dá a esses dramas interiores uma roupagem, uma encenação ainda muito próxima daquela do romance burguês. Faz avanços, certamente, mas se teria que ir mais longe no experimento com a linguagem. Os romances de Sarraute buscam, então, essas novas possibilidades de experimentação da linguagem como tradutora da sensação
e com isso eu estou encerrando a minha fala. Em vez de pessoas, os personagens de Sarraute são palavras. Minhas verdadeiras personagens, minhas únicas personagens, são as palavras mais investidas, mais cheias, plenas. Não são palavras por palavras. Então, eu encerro agradecendo e coloco aqui algumas referências que eu citei aqui. Muito obrigada, e eu vou retirar, encerrando meu compartilhamento de tela. Com você, Mônica, obrigada. Muito obrigada, Germana. Sempre um prazer ouvir sobre a Eu não falei na abertura dessa mesa, mas essa mesa para mim é uma delícia, porque minha formação foi em francês, né? Eu fiz letras, dupla habilitação, português, francês. Aí hoje eu trabalho com teoria da literatura, mas acabo que trabalho pouco, né, com francês. Então é uma delícia a gente voltar agora para discutir, né, a Clarice junto com duas escritoras francesas de língua francesa, né? Acho maravilhoso. Passo então agora a palavra para Ana Lúcia, né, que vai falar sobre a Marguerite Duras e a psicanálise. Muito bem-vinda, Ana Lúcia, muito obrigada por aceitar o convite. Oi, Mônica. Eu que agradeço por esse convite de participar dessa mesa com vocês. Para mim é um prazer enorme, né, participar de uma mesa junto com vocês, né? Tereza, Germana, Mônica. Então, eu agradeço o convite da Guiomar, porque essa oportunidade de trocar ideia, de escutar, né, as pessoas que estão na área da literatura, sempre acrescentam muito para mim, e testo um pouco também, né, as minhas investigações. Como a Mônica falou na introdução, eu sou psicanalista, portanto, não sou da área de letras, mas, apesar disso, eu trabalho há mais de 11 anos num núcleo de pesquisa que eu coordeno no ICP, do Rio de Janeiro, e o núcleo de pesquisa chama Práticas da Letra. E a nossa pesquisa básica, né, aí é uma investigação entre as relações entre a experiência de escrita e a experiência de análise. Então, com isso, nós trabalhamos alguns autores e Duras é uma delas. Bom, além disso, sou uma leitora voraz de Duras, ela desde muito tempo, né, e de outros escritores que participam cotidianamente da minha vida. Bom, o meu texto vai ser um pouco diferente dos textos que me antecederam, porque justamente não sou da área, então vou falar um pouco mais do ponto de vista da psicanálise e tentar ver essa aproximação entre a escrita e a própria experiência analítica. A Germana já fez um pouco aí uma introdução, me facilitando quando ela ela associou a descoberta do inconsciente com esse movimento do novo romance. Bom, há algum tempo me interesso pelas relações entre o tratamento dado ao real na prática da psicanálise e na escrita. Sobre isso, Duras é a principal referência para mim. Fui pega por sua escrita há muitos anos e ela não me larga. Lacan, em seu texto em homenagem a Marguerite Duras, numa citação bastante conhecida, ele diz o seguinte: eu estou fazendo uma redução da citação, porque ela é maior, eu estou só transmitindo um aspecto. A única vantagem que o psicanalista tem o direito de tirar de sua posição de analista, né, é a de lembrar, junto com Freud, que em sua matéria o artista sempre o precede e, portanto, não tem que bancar o psicólogo quando o artista lhe desbrava o caminho. É um texto que ele escreve em homenagem a Duras, portanto, o artista aqui é o escritor. Eu acho essa citação preciosa, porque ela vai, aí o Lacan vai nos dizer que o escritor ele nos precede ao analista. Né? A Duras faz alguma coisa que não aprendeu com ele, né? Nem com Freud, mas ela faz assim. Então, a nossa pesquisa procura seguir as pistas dessa via que nos antecede, desbravada por alguns escritores. Durante muito tempo,
para os analistas, e contrariando a Freud, a escrita esteve associada a um certo ideal, em nome de uma ideia de arte que Lacan, com Joyce, vai contestar, mostrando que a arte tem sua raiz precisamente no real e não no ideal. Além disso, acreditava-se, e alguns analistas ainda acreditam, numa certa função terapêutica da escrita, como se a escrita pudesse salvar alguém da loucura, da morte, da própria vida. A escrita pode ser um tratamento dado ao real, mas a escrita não é prescritível e seus efeitos são imprevisíveis. Não se escolhe ser escritor. Não escreve quem quer. Simplesmente, para alguns, é preciso escrever. Alguns autores nos ensinam que quem escreve não possui escrita, como no caso de Duras, mas consente ao que vem de um outro lugar, uma espécie de encarnação do real, que a gente pode chamar de pulsão da escrita. Portanto, a escrita, ao contrário da salvação, pode ser um perigo, como testemunha de Duras em Écrire. A escrita é o desconhecido de si, de sua cabeça, de seu corpo. Não é uma reflexão. Escrever é uma espécie de faculdade ao lado, paralelo a ela mesma, de uma outra pessoa que aparece e que avança, invisível, dotada de pensamento, de cólera, e que algumas vezes, por isso mesmo é um perigo de perder aí a sua vida. Vocês veem que é quase o avesso, o inverso da salvação. Bem, em certo momento, por volta de 1970, Lacan dá uma virada em seu ensino que terá consequências sobre o próprio conceito de arte para nós. É a partir daí que gostaria de abordar a escrita de Duras. Sem intenção, sem representação, sem compromisso nenhum, qualquer finalidade. Tornar-se um analista, como tornar-se um escritor, também se impõe como uma espécie de necessidade. E se uma análise tem efeitos terapêuticos, ela não se restringe a isso. E ela continua, mesmo depois da conclusão com o analista. Um analista, depois que termina a sua análise, ele permanece analisante até o final. Para que ele possa exercer o seu ofício, é preciso que ele se mantenha analisante, não mais como analista. Bom, é nesse ponto que eu vejo a aproximação com a escrita. Ou seja, ambas são um tratamento dado ao real. A análise tem um fim, mas o trabalho analisante não. Ele continua mesmo depois de concluir a análise. Mesmo depois que a fala dirigida ao analista acaba, o analisante continua. Assim como cada livro tem um fim, mas a escrita é sem fim. A análise termina, mas o lugar de analisante é sem fim. Agora eu vou fazer um pequeno parênteses aqui para falar um pouco de psicanálise, que talvez eu tentei falar de uma maneira que não seja muito lacanês. Vamos ver se eu fui feliz nisso, mas eu tô, depois na hora da discussão, se alguém quiser me interrogar sobre isso, eu gostaria de esclarecer se algum ponto não ficar muito claro. Então, o ser, o eu sou, é sustentado pelas invenções com os significantes que foram roubados do outro, ou, conforme o caso, impostos pelo outro. Mas existe algo que, apesar de não estar fora da linguagem, não se sustenta nas narrativas que proliferam, mas em letras impressas no corpo, apoiadas em um significante primeiro, sem sentido, que conta muito, mas não faz história. O que se escuta em uma análise do eu sou, são narrativas criadas ao longo da vida que produzem novas significações. E se os sentidos vão se multiplicando muito, eles só alimentam o sintoma. Para se aceder à letra, é preciso tomar a linguagem pela escrita, onde o significante se separa da significação. Nesse caso, não se trata mais só de escuta, mas também de leitura. Lacan nos diz que não é só o sonho que deve ser tratado como escrita, como indica Freud, mas o próprio relato em análise deve ser tomado como algo a ser lido e não só escutado. A leitura da letra, do não sentido, ao contrário de fazer proliferar o sintoma, ele reduz o sintoma à sua forma inicial,
ou seja, reduz o sintoma ao choque da linguagem sobre o corpo. No seminário 20, Lacan nos diz que trata-se de ler além daquilo que o analista incitou o sujeito a dizer. Ali, para além do sentido, encontra-se o inconsciente. Ao ir além do sentido, Lacan tenta trazer para a análise o que não se pode contar. Ali, onde estão os efeitos de sentido, passa a prevalecer o gozo do corpo, de um corpo que não se define pela imagem ou pela forma, mas pelo gozo que o atravessa e que se imprime como letra e faz do corpo um aparelho de gozo. Segundo as palavras de Miller, um aparelho de repetição do que comemora uma irrupção de gozo inesquecível num ciclo de repetições onde as experiências não ensinam nada. Então, o que eu estou tentando dizer aqui é que há algo da análise, né, que é a tentativa do sujeito de encontrar uma narrativa para aquilo que, do seu sofrimento, aquilo para ele que está sem sentido. Quase todas as análises começam assim, essa tentativa, mas chega a um ponto, né, de esgotamento da narrativa, que o sujeito se encontra com alguma outra coisa, que o Lacan vai chamar de gozo, que está em Freud também, mas que Lacan toma esse nome de gozo, onde não é mais a questão do sentido que está em jogo. Né? Então, o que fazer com isso que sobra, que não cabe nas narrativas? Né? Bom, é um gozo opaco, que o Lacan vai chamar de feminino, mas não é só das mulheres. Né? Esse gozo também pode comparecer no homem. Ele é um gozo mudo, que não muda e dura até o fim. Essa erupção de gozo é o que orienta uma análise para além de todo o romance familiar, o que orienta e ultrapassa toda a narrativa. A escrita de Duras é sustentada por este real do gozo, seca e nua, como ela mesma nos diz em Écrire. Eu creio que a pessoa que escreve não tem ideia do livro. Ela tem as mãos vazias, a cabeça vazia, e que ela só conhece dessa aventura do livro a escrita seca e nua, sem devir, sem eco, distante. Não sou uma especialista em Duras. Sou sua leitora há muitos anos e faço em mim anotações esparsas que agora tento recolher para trazer para vocês. Não há precisão de datas, talvez alguma coisa aqui e ali eu tenha inventado, não sei. São fragmentos escolhidos e misturados, segundo a minha leitura e corte, de 4 escritos de Duras. Cadernos da Guerra, de 1943 a 1949, Barragem contra o Pacífico, de 1950, O Amante, de 1984, e O Amante da Chã do Norte, 1990. Esse último foi escrito como um roteiro para o cinema. Segundo uma de suas biógrafas, Letícia Senac, Duras vendeu os direitos cinematográficos de O Amante para um produtor e propôs a ele filmá-lo lendo o livro. O produtor não só aceitou, como a convidou para ser coautora do roteiro. A colaboração entre os dois durou pouco tempo. Ela discordou inteiramente da direção e só se interessava pela reconstituição histórica, transformando sua escrita num livro de recordações. Nesse momento, Duras é hospitalizada e, quando sai da clínica, alguns meses depois, percebe que o roteiro já tinha sido escrito sem ela e não aprovou absolutamente a versão cinematográfica. 2 anos antes da estreia do filme, ela publicou O Amante da Chã do Norte. E, de acordo com o Senac, foi sua maneira de reapropriar-se de sua escrita. Bem, o que eu tento fazer aqui nesse trabalho é o seguinte: eu encontrei em 4 livros, e talvez tenha em outros livros dela também, mas eu me distraí desses 4 livros, a mesma cena que é a cena desse encontro dela com o amante. Ela é uma menina, ela tem 14, 15 anos, e ele tem 30 e poucos anos, e foi o primeiro encontro dela com o sexo. Né? Tem algo do real do sexo que se apresenta para ela ali,
e ela vai criar narrativas em torno disso ao longo da obra dela. Vocês viram, como eu mencionei ali, os cadernos começam a ser escritos em 43, né, e o Amante da China do Norte em 90. Então, ao longo da obra dela, ela está sempre retornando a esse encontro com o sexo, e a cada vez de uma maneira diferente. A cada vez um novo romance, a cada vez uma nova narrativa. E é isso que o Lacan vai dizer dessa questão desse gozo opaco, é isso. É um gozo que ele não vai se diluir com uma interpretação ou com uma narrativa. A cada vez é preciso que o sujeito tenha que se haver com esse gozo que se repete. Então, a cena que se repete nos 4 livros é o encontro de uma jovem de 15 anos, branca, filha de professores franceses na Indochina, com um chinês, um herdeiro milionário e já comprometido a se casar com uma mulher escolhida por seu pai segundo a tradição. Trata-se das ficções de Duras em torno de um mesmo ponto fixo de gozo em corpo de menina quando é tocado pela primeira vez por um homem que a quer como mulher. Um primeiro encontro com o real do sexo. É o único encontro com um homem, mas são escritas diversas no intervalo de quase 50 anos em torno do mesmo acontecimento de corpo, o mesmo gozo, mas reescrito a cada vez. O primeiro, Cadernos da Guerra, trata-se de uma longa narrativa sobre sua infância e adolescência na Indochina. Esboço do que iria vir ser mais tarde Barragem contra o Pacífico. Duras tinha 29 anos. Aqui o homem chama-se Léo, um chinês repugnante. Em uma pensão em Saigon, alguém, que ela nem sabia mais quem, lhe deu uma carona num carro onde estava o chinês, que vestia-se à francesa. Ela ainda não tinha 15 anos quando ele a beijou de surpresa e ela se sentiu invadida por uma repulsa indescritível. Não empurrou, cuspiu, queria saltar do carro. Ela escreve: eu era o próprio nojo. Seu rosto bexiguento, sua grande boca mole, a saliva e a língua desse ser desprezível haviam tocado meus lábios. Sentia-me como depois de ter sido violado. O gozo aí é nojo e violação. O segundo é Barragem contra o Pacífico. Ela tem 36 anos. O homem, o chinês, agora é o senhor Zhou, o rico plantador do norte. Ela diz: ele estava sozinho em sua mesa. Era um rapaz que parecia ter uns 25 anos, vestido com um terno de tussor cru. Sobre a mesa havia um chapéu da mesma seda crua. Bebeu um gole de Pernod, viram em seu dedo um magnífico diamante para o qual a mãe ficou olhando em silêncio, pasma. Ela, menina, com certeza era uma bela moça, tinha os olhos luminosos, arrogantes, era jovem, estava no auge da adolescência e não era tímido. O senhor Zhou é um homem rico e desprezível, que paga as despesas da família em noites de dança, comida e bebida. A mãe olha para o diamante, ele olha para a menina, e a menina, ao olhar para sua mãe, só vê sua própria penúria. A mãe faz cálculos. Quanto vale o anel? Quanto vale a menina para este homem? E essa narrativa diz mais sobre a relação da menina com sua mãe do que propriamente com o homem. Barragem contra o Pacífico, que é o título do livro, justamente porque é a invasão do Pacífico, invasão do mar, invasão de la mer, da mãe. É como objeto desse gozo materno, é com a devastação materna que ela escreve esse encontro, nesse livro. O terceiro é o amante. Duras tinha 70 anos quando escreveu. O homem, o chinês, é aquele que se apresenta em uma balsa. Ela tem 15 anos e atravessa numa balsa um rio, como ela diz, na grande planície de lama e arroz do sul da Cochinchina, aquela dos pássaros. É assim que ela conta.
Desde que entrou no carro preto, ela sabe que chegou um tempo em que ela não pode mais escapar a certas obrigações, às quais só ela pode responder, sem a mãe, sem os irmãos. Ela está separada dessa família, pela primeira vez e para sempre. Eles não devem mais saber se Ana, quanto tempo. a gente precisa encerrar. Já foi. Já foi. Se você pudesse fechar para a gente, porque eles vão fechar a sala, então se você pudesse só encerrar. Ai, que pena. Calculei mal aqui, eu achei que dava para. Bom, não, só quero agradecer e espero ter a oportunidade, que eu tenha conseguido transmitir algo disso que eu tive a intenção de transmitir, que é essa relação entre a análise e a experiência da escrita. Obrigada. Ai, desculpa, Ana. Perdão. Não, é porque o tempo foi cruel para a gente aqui. Eu tinha feito algo de tempo que não deu certo, mas eu agradeço. O trabalho da Ana é super interessante porque ela consegue mostrar como que essa mesma cena do encontro com o amante aparece em 4 momentos diferentes, né? E esse real do sexo permanece, né? Do gozo, né? Essa memória do gozo permanece. Então, é super interessante ver como que na Duras, em livros muito distantes temporalmente, a mesma cena, né? Aparece. Eu estou acompanhando o chat, todo mundo elogiando muito vocês e querendo ler os livros. Eu acho que a função hoje do nosso encontro aqui, já de, né, fazer as pessoas verem a relação entre essas escritoras, né, verem essa relação dessa busca, né, do novo romance, ainda aquelas que a gente hoje leia essa tentativa de simplificar, de dizer elas são escritoras do novo, né, do novo romance. Eu acho que elas não querem se encaixar nesse rótulo, né? O que eu acho bem interessante que vocês mostraram é como que elas estavam, de fato, em busca do novo romance, em busca de um novo, em busca de uma outra coisa, né? E que, né, nessa escrita que se repunha o tempo todo, né? Repunha as perguntas, as questões, né? O quanto que elas vão realizando esse novo. A Clarice, ela vai dizer, né? Ela só uma citação dela aqui para a gente voltar, né? Ela diz que cada sintaxe nova abre então pequenas liberdades. E ela vai dizer isso não é fácil. Descobrir que se é livre é uma violentação criativa. Nestas se ferem escritor e língua. Qualquer aprofundamento é penoso. Ferem-se, mas reagem vivos, né? Essa busca por esse novo, né, na qual a Clarice está, né, chamando a atenção, a gente vai ver nessa rota, né, nessa busca, né, a partir de vários procedimentos técnicos, né, ambiguidade de vozes, monólogo narrativizado, né, multiplicidade de pontos de vista, a presença da imagem, né, Germana, assim, a questão da imagem, né, muito potente, que une essas três. Né? Acho que se a gente tivesse um tempinho, eu gostaria que vocês falassem um pouco da questão da imagem nessas 3 escritoras, né? Dessa busca dessa sintaxe, dessa violência que marca, né, a todas. Agora, a gente já deu tempo, eles deram mais 10 minutos para a gente, então a gente pode tentar, né, falar um pouquinho mais, se vocês pudessem falar sobre essa busca que marca o autor, né, essa busca dessa nova sintaxe, dessas imagens. A Perguntar Ana, a vocês, tá né, sem... Tá funcionando, agora, Ana. Você fala em busca, né? Mas eu acho que, se não me engano, foi a Tereza que falou de alguma coisa que estava no ar, que a Clarice falou numa entrevista, que ela tem alguma coisa. Então, eu não sei bem se elas estão em busca, pelo menos a de Haas e a Clarice, que eu conheço, porque a Sarroto eu não conheço, mas se elas estavam em busca ou se elas foram tomadas por isso, né? Porque eu acho que tem alguma coisa da escrita que é isso que eu fico tentando, né? Essa entrega do escritor a algo que lhe acontece no corpo, né? E que ela se entrega a essa escrita não preocupada como a
a Germana estava dizendo, quando ela compara, por exemplo, né, com o romance tradicional, né, que tem um personagem que alguém pergunta quem está falando, né, quando descreve a casa do personagem. Então, enfim, eu acho que mais do que busca é esse encontro com a possibilidade de uma escrita que está fora desse padrão tradicional, da narrativa tradicional. Eu vou só entrar aqui um pouquinho na discussão para passar a palavra para a Tereza, que eu acho que ela também deve ter alguma coisa interessante para falar sobre isso. Eu acho, Ana Lúcia, que no caso da Nathalie Sarraute, existe uma reflexão, né? E eu acredito que na Clarice também haja uma reflexão sobre o que é literatura e como esse real é representado. Então, a questão da imagem que a Mônica coloca é exatamente essa, né? Como representar o real. Existe um texto, não me lembro agora o autor, que se chama, em inglês, se chama Sisters Under Sky, que é um texto que analisa a Virginia Woolf e a Nathalie Sarraute como irmãs embaixo do céu, né? Me lembra sempre o Mimeses do Auerbach, quando ele fala da representação do real no romance. Então, a representação do real no romance sarrautiano, assim como eu acho que também no da Duras e no da Clarice, se dá por esses inúmeros ensaios de tentar encontrar a palavra mais adequada que possa traduzir o indizível, que possa colocar em palavra algo que é interditado, que é do não dito, né? É da ordem do não dito. Então, existem esses ensaios, por isso que é uma escrita que se ensaia, que se busca, que vai e volta. Porém, no nível da criação, como todas três, elas escreveram muito sobre o processo de escrita, né? Eu acho que há uma reflexão profunda. Eu não acredito nessa coisa da psicanálise do encontro apenas. Eu acho que, como na psicanálise também, há reflexão sobre o momento, sobre esse encontro. Ele não é um acontecimento. Ele existe como acontecimento literário, ele inaugura a linguagem, mas, ao mesmo tempo, há esse sujeito que se autoexamina como um entomologista examina um inseto. Eu acho que existe isso, uma fixação pelo modo como isso é representado, né? E isso entra dentro da literatura. Eu acho que é aí também que elas se colocam nesse lugar do analista, não do analisando apenas, mas elas são o duplo, né? Elas estão nas duas posições. E eu acho que, na verdade, elas inventaram uma forma do romance, elas encontraram muito mais do que um Robbe-Grillet, do que os homens, né? Do que um Claude Simon, do que um Butor, todos premiadíssimos, né? Elas Muito inventaram... obrigada por falar isso. Ai, eu sou violentamente a favor disso, né? Porque, inclusive na literatura brasileira também, porque eu acho que o Graciliano, com Angústia, em 38, dá um baile nesses caras todos franceses, sabe? Ele é muito mais importante e o romance dele muito melhor em termos de construção. Mas, enfim, isso é conversa para outro dia, né? Eu acho que a Sarraute, quando ela começa a se ensaiar, escrevendo, já ali na década de 20, no pós-Primeira Guerra Mundial, nos tropismos, né, Tereza? Ela já estava criando ali alguma coisa de uma escrita fragmentária, sabe? Já estava revendo, já estava au-delà da escrita proustiana, já tinha saído daquele classicismo francês, do modo de analisar da introspecção francesa clássica. Assim, isso é o que eu acho, né? Mas estou aqui para conversar. Rapidinho. Sim, pois não. Posso? Pode sim, e a gente passa para a Tereza, para ela falar mais um pouquinho depois. Porque eu acho que houve um mal-entendido aqui na maneira que eu me expressei, porque eu não quis dizer que, com isso, quando eu falo que elas não estavam em busca, né, que elas foram influenciadas, ou que elas tiveram, de forma nenhuma, é uma invenção, né? E que talvez só pudesse vir de uma mulher, não sei, talvez, né?
Mas eu acho que tem uma diferença entre o momento que ela está escrevendo, escrevendo o texto, e o momento que ela faz uma reflexão sobre o que ela escreveu. Então, quando eu falo desse momento da entrega, é quando eu citei, a de Haas fala com todas as palavras, né? Que ela se entrega a alguma coisa ali, né? Agora, isso não quer dizer que é intuição ou que ela não tem uma reflexão sobre o que ela está fazendo, né? Em outros momentos ela vai falar sobre a literatura, sobre a escrita, né? Mas no momento que ela está entregue ali, ela fala, é como se fosse uma outra pessoa paralela a mim, que escreve e eu concedo. Bom, mas é uma discussão tão complexa que a gente, em pouco tempo, eu só fiquei querendo não deixar... Foi para dar um gosto hoje. Tereza, você pode falar um pouquinho para a gente também? Tem uma passagem de uma entrevista que a Clarice concede à TV Cultura, ao Júlio Lerner, que ele pergunta a respeito do possível hermetismo, né, da obra dela, enfim, a relação dela com os leitores, e ela cita uma situação que ela vivenciou, que o professor de língua portuguesa do Colégio Pedro II foi até a casa dela, conversou com ela e disse que não entendia A Paixão Segundo de H. E que uma estudante de 17 anos tinha lhe dito que esse era o livro de cabeceira dela. Então, ela diz para o Júlio, como pode um professor que teria todo um instrumental, né, para entender A Paixão Segundo de H, disse que não entendia. E uma jovem de 17 anos lê e relê e faz desse livro seu livro de cabeceira. Então, ela dá o sinal. Porque entender não é uma questão de inteligência, mas sim de entrar em contato. Então, ela diz, ou toca ou não toca. Então, acho que a própria Clarice, nessa entrevista, ela já dá, digamos assim, instrumentos para nós, leitores, entrarmos nesse universo. Então, o que eu acho que é interessante na obra dessas três escritoras e nas nossas falas é exatamente mostrar isso, né? Quer dizer, é um novo leitor que aparece aí. Essas narrativas precisam de um novo leitor e de um novo mundo e de um novo tempo, né? Quer dizer, é claro que todas essas mudanças, né, toda essa nova técnica, ela se explica por um novo tempo que essas mulheres estavam vivendo e que elas foram testemunhas disso, né? Então, assim, eu acho que é por aí o caminho quando a gente começa a pensar sobre qualquer uma dessas escritoras, né? E talvez a palavra não seja, como é que você falou, compreender, não, é entender, né? Tem essa garota de 17 anos, imagina ela encontrar aquela coisa ali da Clarice, né? E ela poder ter a experiência da leitura dela, né? Assim, se vai com a inteligência, com um professor... Com os vícios, né? Com os vícios de leitura, os críticos acabam, né? Aí não tem jeito, né? Exato. Eu acho que é muito... Acho que isso fica muito... Acho que isso fica muito claro aqui na mesa, né? Como essas três escritoras, em busca dessa nova forma de se relacionar com a linguagem, de se relacionar com o real, né? De colocar em suspeita, né? Eu acho essa expressão da nossa, né? Que ela retoma do dicionário, mas colocar em suspeita, né? E a gente pensar o quanto que a gente precisa desse modo de observação agora, né? Século XXI, em que a gente precisa de novo, né, dessa força feminina que coloque as coisas em suspeita, no momento em que a palavra está perdendo o seu vínculo, né, as palavras, se naquele momento elas já estão colocando em suspeita, né, a narrativa, agora que a gente está na era da pós-verdade, do meme, né, de tudo, que tudo parece estar esvaziando, né, e que a gente fica numa loucura, sem saber quem disse, por quê, como, para quem, né? Então, esse movimento dessas três, né, escritoras é muito revolucionário e que precisa ser reposto, né? A gente entender quem fala, né? Por que fala, né? Conseguir se manter viva a sensação, né? E não só o que há de ação, né? Então, gente, foi uma maravilha estar com vocês aqui. Eu fico com o coração apertado da gente não ter mais tempo. As minhas mesas, sempre que eu participo, eu sou sempre favorável de mais tempo.
Então, agradeço muito a presença, chamo a todos que estão nos vendo para continuar na programação. A gente vai ter encontros ótimos sobre a Clarice na Bienal e na semana que vem, na continuidade do Fórum das Letras, né, um evento organizado pelo FOP. A gente, semana que vem, continua falando de Clarice e de outros temas contemporâneos da literatura, né, com escritores, ilustradores, editores. Então, continuem, né, vendo nossa programação, se inscrevam no nosso canal, né, lá para receber as notícias, no Instagram. A Rocco ofereceu livros para sorteio, está rolando lá no Instagram do Fórum das Letras. Chamo a todos. Gente, muito obrigada. Obrigada, Mônica. Muito obrigada a vocês. Salve a Universidade Federal de Ouro Preto. Salve todas as universidades federais. Autônomas e livres. Sim, salvem-nos. E nos salvemos, né? E nos salvemos. Sejamos revolucionários e nos salvemos também. Todas. Tchau, gente. Obrigada aos intérpretes. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.